Quem nunca viveu esse drama? Hello, darkness, my old friend. Por que essa sensação de que alguns conteúdos do Enem têm sido cobrados de forma diferente na sua escola? E afinal de contas, tudo aquilo que você tem estudado lá na escola está caindo de fato no Enem? Esses e outros segredinhos eu vou estar te contando aqui nesse vídeo hoje. E é claro, vou passar alguns caminhos que vão te ajudar a evitar mais dramas nos seus estudos daqui pra frente. Roda a vinheta! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Testando Português. Eu sou a professora Léa Amara e esse é o nosso primeiro vídeo de 2020. Eu aproveito para desejar a você um excelente ano com muito estudo e muitos resultados. E resultado é a palavra-chave para esse vídeo de hoje. Afinal de contas, nós estamos no início de janeiro, aguardando o resultado do Enem. E o que eu mais vi na internet e ouvi na sala de aula foram aquelas recorrentes reclamações acerca dos temas, dos conteúdos cobrados pelo Enem em sua prova. Com uns clima de desmotivação da galera que se esforça, bastante nos seus estudos, mas que depois de fazer a prova acabou ficando com aquela sensaçãozinha de que talvez não vá dar esse ano. Calma, gente, vamos aguardar o resultado, ok? Bom, eu tenho algumas coisas para conversar com vocês hoje, exatamente a respeito dessa coisa de conteúdos Enem, conteúdo escola e tal. E eu resolvi dividir o vídeo para ficar mais simples, a organização, em 3 partes, e eu vou abordar a gramática, a literatura e a redação. Ah, Léa, mas e a interpretação de texto? Então, gente, a interpretação de texto é a grande soberana na prova do Enem, independente de que prova seja. E ela acaba não se encaixando muito no que eu tenho para comentar com vocês hoje, certo? Que é exatamente essa disparidade, que acontece entre o que a escola ministra pra gente, entre o que a escola traz pra gente como conteúdo importante, que a gente deve aprender durante o ano e tal, e aquilo que realmente está na prova do Enem, certo? Mesmo quem ainda não fez a prova já ouviu falar essas situações, E aí, afinal de contas, quem é que organiza essa coisa toda? O que a gente está estudando que não vai estar lá no Enem? E o que a gente não está estudando e que vai estar lá no Enem? Afinal de contas, como é que fica o estudante no meio dessa situação toda, não é verdade? Então é sobre isso o vídeo hoje. E é óbvio que eu vou estar aqui também trazendo dicas para vocês, a fim de que você possa se reencontrar e não ficar muito perdidão nesse rolê aí. E aí vamos entrar logo nessa questão aí da gramática e do Enem. Vamos começar pelo não. O que é que você que está estudando gramática na sua escola, ou que está preocupadíssimo com gramática no Enem, o que é que você não vai encontrar na prova do Enem? Preste bem atenção, você não vai encontrar no Enem nenhuma questão que explore regra gramatical pura. Como assim? Por exemplo, não vai ter questão pedindo para você separar as sílabas. Não vai ter. Não vai ter questão pedindo para você identificar a desinência verbal, modo temporal do verbo pretérito, do imperfeito, do indicativo. Não vai ter, não. Não vai ter nada pedindo para você fazer classificação de orações subordinadas substantivas reduzidas de gerúndio. Não vai ter regra pura de vírgula, nem crase. Quer dizer, então, que aquelas 35 regras de hífen que eu tive que aprender não vai cair na prova? Não, gente, não vai cair na prova. Não desse jeito. Aí é que tá a questão. Preste atenção. Não quer dizer que você nunca vai ver uma questão de vírgula no Enem, por exemplo. Pode ser que tenha, tá? Mas nunca vai ter ninguém lá preocupado se você sabe que não deve haver vírgula entre sujeito e predicado. Okay? Não vai ter questão pedindo isso para você. Mas pode ser que haja uma questão em que o contexto de comunicação existente ali, a compreensão desse contexto de comunicação dependa exclusivamente da presença ou da ausência de determinada vírgula.
E aí, a questão, o enunciado, vai querer muitas vezes que você consiga identificar as várias possibilidades comunicacionais que existem de acordo com a presença ou ausência dela. Tá vendo? Tipo, é diferente, a abordagem é bem diferente, ok? Muitas vezes, esse tipo de abordagem vai privilegiar muito mais quem lê bastante do que quem decora a regra. Entende a diferença? Daí, 2 tipos de perguntas podem surgir agora. Léa, então isso quer dizer que eu não preciso me preocupar em estudar gramática? Você me ouviu dizer isso, criatura? Não ouviu? Presta atenção. É para estudar a gramática, tá? Não é para parar com esse negócio. Estude a gramática, mas o que você não vai fazer? Você não vai enlouquecer na decoreba de regras que vão ser inúteis. Você vai se preocupar em compreender a utilização, certo? Em compreender como é que aparece no texto, em compreender como é que ela muda situações oracionais, beleza? Vai ser outro nível de aprendizado. Eu diria que é até mais complexo do que só ficar decorando coisas, como muitas escolas ainda insistem por aí. E a segunda pergunta. Léa, e a redação? Mas na redação precisa ter gramática, não é verdade? Sim, com toda certeza. Inclusive, é lá, na redação, em que você vai provar todo o teu domínio de gramática, certo? Inclusive, até a divisão silábica vai estar lá, meu amor, na questão das translineações, né, das palavras, quando você for dividir uma palavra entre 2 linhas. Quem vai estar lá? Ela, divisão silábica. Enfim, lá onde você vai demonstrar todo esse teu conhecimento, todo o gabarito que você adquiriu em gramática. Até porque existem no Enem, um outro momento nós podemos falar sobre isso, existem no Enem, na redação do Enem, 5 competências avaliando você, certo? A primeira competência, que é a competência 1, é exatamente aquela que vai avaliar o teu domínio dentro da norma padrão, certo? Quanto você conhece de norma padrão. Ele vai estar lá olhando todo o teu texto, procurando cada falha que você pode ter cometido dentro da norma culta, beleza? Então, para ficar bem fácil para você entender, na prova, nas questões propriamente ditas, das alternativas e tal, lá no Enem, você vai perceber que existe um julgamento bastante positivo para o uso das coloquialidades no nosso dia a dia, certo? Na verdade, o Enem prega muito a ideia de adequação linguística, ok? E aí ele vai te propor situações comunicacionais em que é totalmente aceitável uma pessoa falar com gíria ou falar as palavras sem se preocupar com a concordância. Tá tudo bem, nenhum problema. O Enem considera isso, portanto, que esteja adequada à situação, ele considera isso certo, correto, beleza? Já na redação, aí observe, mais uma vez vai entrar em jogo a questão da adequação. Na redação, a redação, ela é um texto focado em te avaliar exatamente a tua proficiência, o domínio que você tem da linguagem. Então lá, ela vai exigir sim de você excelência no domínio da norma culta, certo? E aí vai ter a competência lá te avaliando, né, da gramática. Mas então isso quer dizer o quê? Que por acaso você precisa ser o Olavo Bilac da dissertação argumentativa? Aí é que tá. Vai depender de quantos pontos você precisa. Se você me disser que precisa de 1000 pontos, eu vou te dizer que sim, você vai precisar ser o Olavo Bilac, tá? Mas se para o seu curso você ficar muito bem com 960, 920, até 880, você passa de boa com esse tipo de nota, gente, então relaxa. Sabe por quê? Porque a competência 1, que é a da gramática, a pontuação dela são 200 pontos, ela vale 200 pontos, ok? Para você conseguir ir muito mal nessa competência 1, você tem que, olha, pelo amor de... Escreve aqui embaixo que você acha que vai ganhar menos de 120
na redação que a gente vai ter uma conversa. Eu vou chamar você para conversar. Mas vamos lá. Então, se você tem 200 pontos na competência 1, quantos pontos sobraram, gente, para as outras 4 competências? Sobraram 800 pontos, que vão avaliar outros aspectos do teu texto, que a gente vai trabalhar aqui o ano inteiro, certo? Então, assim, a gramática pesa na redação? Pesa, mas ela não é um absurdo também. Eu vou te contar um segredo. Para você ficar nesse nível 3, que é o 120 que eu tô falando, chega mais do que... Atenção, não me entenda de forma preconceituosa, tá? Só vou ilustrar aqui a questão. Para você ficar no nível 3, ganhando 120, galera, você tem que ser um aluno mediano, sabe? Você consegue concordar sujeito e verbo? Você tem noção de pontuação? Você se preocupa em averiguar a grafia das palavras, em revisar a acentuação dos teus textos? Sabe, você é um aluno, sei lá, 6 em gramática, sabe? Se você for um aluno mediano, você fica no 120, porque o Enem nesses níveis mais baixos, 0, 1, 2, ele não é tão rígido, ele vai ser mais rígido nos níveis acima de 3, que é o 4 e o 5, aí eles vão ser mais rígidos. Mas se você hoje se encontra no nível 3, 120, cara, você tem um ano para dar uma melhorada nessa tua gramática. Sem neura, tá? Sem neura. Treinando de boa, vai pegando aquelas coisas que você erra mais. O professor tá sempre marcando, caraca, fulano, tu não acerta vírgula. Caraca, não acerta uma crase, tá achando o quê? Que isso aqui é adivinhação. Percebeu que tá errando demais? Estuda aquela parada para ver se você dá uma melhorada. Porque aí você consegue chegar nos 160. Se a gente focar real, você vai para 200, certo? Não é uma coisa absurda, eu vou mostrar para você durante esse ano que a gente consegue chegar lá, sem tanta dor, certo? E se a sua escola é uma dessas que tem um foco muito grande em cima das regras gramaticais, como é que você deve agir esse ano para evitar angústias desnecessárias, já que essa decoreba toda não vai te levar muito longe? Bom, fica de olho nas análises do que vem sendo cobrado no Enem. Se você for observar nos últimos anos, você encontra isso na internet, tá? Se você for observar nos últimos anos, há uma recorrência muito grande de determinados assuntos e eles já são esperados. Tipo assim, se acontecer uma prova sem eles, vai ser o caos, tá? Vai ser o caos na Terra, porque todo ano a gente espera aquelas questões. Aqueles conteúdos, aliás. Então, que conteúdos seriam esses? O primeiro deles, que é o bam do Enem, variação linguística. Vai estar na prova variação linguística. O que é isso? É o estudo da norma culta e das suas variantes. As variantes diafásica, diastrática, diatópica, Não precisa decorar esses nomes, você tem que entender o que eles significam e principalmente entender as situações em que essas variantes ocorrem, certo? Isso é que é importante, porque os nomes geralmente vêm no próprio enunciado, a própria questão já te dá uma explicação a respeito do que são aquelas variantes. Mas se você não entender como é que elas aparecem, como é que é o uso daquilo ali, aí você vai errar na questão, certo? Então, variação da linguagem está sempre lá. E digo mais, para enriquecer essa dica 1, digo mais, estuda variação da linguagem sempre junto, atrelado ao conteúdo de literatura que é o modernismo. Principalmente a primeira geração, que é a geração heróica, a geração do vamos destruir a gramática, certo? Então, estuda esses conteúdos juntos porque eles se enriquecem, tá? Um ao outro, e o Enem adora cobrar os dois, juntinhos, beleza? A segunda dica de conteúdo para você ficar ligado são as funções da linguagem. O que é função da linguagem? Função fática, função referencial, função metalinguística, e o Enem adora. Ainda mais atrelado, presta atenção no enriquecimento da dica, quando você vai estudar a função da linguagem junto com outro assunto de literatura que são os gêneros literários.
Pegou a dica? Função da linguagem junto com gêneros literários. E o outro que eu falei, variação da linguagem junto com modernismo, certo? Gente, essa mescla de literatura e gramática é a cara do Enem, tá? E esses 4 conteúdos, eles estão sempre lá. Eles são mais certos que a caneta Bic azul, ok? Então é batata, estuda esse negócio, tá bem? Outros conteúdos que você precisa ficar ligado, que aparecem constantemente. Coesão é importantíssimo, até porque tem uma competência inteira lá na redação só para avaliar a coesão do teu texto. E como é que eu estudo coesão? Por meio das conjunções. Lembra delas? As conjunções das orações subordinadas, coordenadas, tá? Dá uma olhada nisso, é importantíssimo, ok? Porque faz muitas mudanças de sentido comunicacional quando você troca uma conjunção pela outra. Então, é um assunto coringa pra caramba no Enem, tá? Outro conteúdo importante para você ficar ligado são as figuras de linguagem, ok? Elas estão sempre por lá, até porque tem muita questão interpretativa, e aí as figuras de linguagem vão entrar ajudando, caso você lembre delas, ou te atrapalhando, caso você não lembre. E também não esqueça de estudar verbos, certo? Verbos. Tem um outro também que são os pronomes, então, verbos e pronomes, vou explicar. Os verbos, não necessariamente você precisa estudar conjugação, né? Não é que não precise, estuda a conjugação, mas é que geralmente no Enem há uma preocupação mais forte com a semântica verbal, o que aquele tempo verbal significa naquela oração, ou com o aspecto verbal, durativo, pontual, coisas desse tipo. E nos pronomes, fica atento para a questão das colocações pronominais, tá? Porque isso tem muito a ver com as variantes que eu falei antes lá, né? A variante norma culta com a norma culta e as suas variantes. E também na redação vai te ajudar. E ainda sobre o pronome, ligados à referenciação textual, né? Aquilo que é anafórico, aquilo que é catafórico, certo? O pronome fazendo referência com algo que está para frente, algo que está para trás. Gente, tudo isso a gente vai comentar. Pode ir deixando as dúvidas aqui embaixo para eu já ir catando tudo, certo? Porque eu tô passando bem rapidão só para dar dicas mesmo, ok? Galera, você dominando essas paradas aí, o resto você vai fazendo no talento. Vai continuar estudando gramática, mas sem tanta agonia, tá bem? E a última dica que eu tenho para dar para você, dentro desses conteúdos aí de gramática para você estudar, é a seguinte: leia. Leia bastante. A gramática não é a protagonista da língua portuguesa. Ela traz ferramentas para que a gente consiga entender melhor a nossa linguagem. Mas é a leitura quem vai garantir que você seja muito proficiente no seu próprio idioma, tá bem? A literatura no Enem já chega com um diferencial de que nessa prova você não é obrigado a fazer leituras específicas de alguns livros para fazer a prova, né? Algumas escolas e alguns vestibulares mantêm essa prática, que eu não considero ruim, eu acho até bacana. Portanto, que algumas interpretações não sejam impostas, ok? Então, não tem problema nenhum. O que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar um exemplo bem esdrúxulo. Eu faço uma prova sobre Dom Casmurro e aí eu pergunto sobre Bentinho e Capitu. Se Capitu traiu Bentinho, você diz que sim, mas eu acho que não. E aí eu utilizo todo o meu conhecimento de professora de letras que estudou literatura não sei quantos anos para poder explicar para você por que a resposta é não. Não faz sentido, certo? Então, portanto, que as interpretações não cheguem nesse nível, porque infelizmente eu já presenciei questão de vestibular desse jeito. Não é recente, tá? Mas já aconteceu. Então, eu espero que tenha ficado lá no passado. Em nome de Jesus,
Amém. Então, como a literatura é cobrada no Enem? Bom, para você ir bem nessa prova, é necessário que você tenha um conhecimento bacana das características tanto dos movimentos literários, artísticos, certo? Romantismo, realismo, barroco, como dos escritores, pelo menos daqueles mais tradicionais, certo? Porque é essa gama de características que vai fazer com que você compreenda determinados textos. Aliado a uma boa interpretação textual, você consegue, fazendo a leitura da questão, se livrar de várias questões, acertando e mandando bem, certo? Então, características dos movimentos e características dos autores, pelo menos os mais conhecidos, tá? Casando esse conhecimento com uma boa interpretação textual, você vai conseguir se dar bem em muitas questões. Mas é necessário lembrar que as questões do Enem são divididas em fáceis, médias e difíceis, que é a tal da teoria de resposta ao item, certo? E essa teoria de resposta ao item que vai fazer essa diferenciação das questões, de vez em quando manda pra gente umas questões vindas diretamente do inferno, tá? E aí, para essas questões, infelizmente, muitas vezes elas vão cair em interpretação e literatura, certo? Em questões que vão unir esses dois conhecimentos. E aí ela vai gerar umas questões bem complexas. Por exemplo, ano passado, agora nesse ano, né, 2019, a prova veio uma questão da Hilda Hilst. E eu vou confessar para vocês que naquela questão, eu gosto sempre de comentar com os meus alunos na sala, e naquela questão específica, eu não quis me comprometer com uma questão. Eu expliquei para eles o que eu achava, expliquei para eles o porquê da dificuldade de eu dizer naquele momento exatamente qual seria, porque eu não queria me comprometer, mas enfim, fiz algumas explicações, mas por que eu não me comprometi? Porque eu estava em dúvida. Eu estava em dúvida, certo? Por que eu estava na dúvida, gente? Porque eu não me debrucei a ponto de ter segurança, certeza exata, 100% de dar uma resposta. Porque se for no chute, beleza, então eu chutei, até que eu acertei, mas eu não queria falar no chute, eu tinha que analisar a prova com os meus alunos, então eu fui bem clara. Não tenho problema nenhum em admitir isso, beleza? Só que me assustou ver aquela questão numa prova que vai avaliar estudantes de ensino médio. Não tem condição, essa galera não tem condição de responder aquela questão de boa. Bom, pelo menos 95% da população não tem condição de responder aquela 100% de certeza. Não tem, certo? É uma questão... Na época eu até fiquei em dúvida, assim, e tal, se não era eu que não estava tendo minha questão, mas aí eu vi outros professores discutindo essa questão depois, aí eu fiquei então, beleza, a questão realmente está um pouco difícil. E esse tipo de situação é um problema para o Enem, é um ponto a menos para o Enem, certo? Porque não está condizendo com a realidade da sala de aula. Eu não estou querendo dizer que a prova do Enem tem que ser boazinha, né? Para todo mundo passar, não é isso, beleza? Mas olha só essa divergência Enem-escola. Quando o Enem chega, quando a data do Enem chega, geralmente é no início de novembro, galera, a maior parte das escolas ainda está atuando, ainda está tendo aula e não terminou os conteúdos. Não terminou. E aí, o que acontece? Os conteúdos que mais caem no Enem, que são as 3 fases modernistas e as artes contemporâneas, esses conteúdos são os últimos que os professores ministram na escola. E muitas vezes, quando a data do Enem chega, atropela o calendário de aula do professor, que muitas vezes até tentou correr em outras, mas não deu, porque, enfim, a dinâmica da sala de aula, cada um sabe como é a sua loucura. E aí acontece que ou aquelas aulas não foram totalmente ministradas, ou
elas foram ministradas de uma forma atropelada. E aí, esses estudantes não estão 100% seguros daqueles últimos conteúdos. Isso acontece muito, muito, certo? E aí, a galera vai pra prova com um despreparo grande. E aí o Enem foca muito mais nesses últimos momentos aí. Então, tem que achar um jeito do calendário escolar e do Enem estarem mais concretos um com o outro, certo? Isso é um problema grave. E o que fazer, então, para resolver essa falha? Como chegar ao Enem um pouco mais consciente dessas expressões artísticas mais complexas, para as quais talvez o professor não tenha tido tempo hábil para te preparar. A dica número 1 é você ficar de olho nos autores que forem homenageados, autores e artistas, que forem homenageados no ano da sua prova ou no ano anterior. Fulano de tal recebeu o prêmio Camões. Beltrano foi homenageado pela escola de samba. É centenário do não sei quem. Entendeu? Por exemplo, a própria Hilda Hilst. Ela foi a homenageada da Flip de 2018. Horas e horas de palestras gratuitas no YouTube foram veiculadas sobre ela. Gratuitos para todo mundo. Eu não vi todas. Talvez aquela questão tenha até passado por ali, ó, naquelas discussões que foram feitas. Eu não sei, eu não vi. Certo? Estou só conjecturando aqui. Mas é uma situação possível, entende? Então fica de olho, tá? A segunda dica é bem simples. Se adiante, meu filho. Você não acabou de receber essas informações? Por que você vai ficar esperando chegar ao final do ano e esperar ver que o seu professor não vai conseguir ministrar determinados conteúdos para você, que você sabe que são importantes, para você depois dizer, ai, tá vendo, a escola não me preparou, ai, o conteúdo não sei o quê. Não, se adianta, se organiza, certo? O que você vai fazer? Pega as vanguardas europeias e começa a estudar, porque ali naquelas vanguardas tem os nomes poderosos, Picasso, Salvador Dalí, que estão sempre, meu querido, eles são queridinhos do Enem, estão sempre por lá, de inúmeras formas, ok? As suas obras clássicas, as suas releituras, tá? Eles estão sempre por lá. Então, é bacana que você já deu uma olhada nas vanguardas europeias. Outros, aqui no Brasil, vanguarda europeia a nível mundial, aqui no Brasil você vai ficar de olho em quê? A partir do pré-modernismo, a partir do pré-modernismo, tá? Do pré-modernismo até hoje, foca, filho. Entendeu? Passa ali pelas 3 fases do modernismo com vontade, com vigor, beleza? E vem caminhando para a contemporaneidade. E a última dica que eu tenho para dar para você sobre o estudo da literatura para o Enem é o seguinte: leia! Leia bastante, leia de tudo. E não só leia, mas converse sobre as leituras que você tem feito. Tente conversar com pessoas que estão lendo o mesmo material que você. Se não for na sala de aula ou em casa, tente fazer isso por meio de fóruns, comunidades, sites em que as pessoas se reúnem para comentar livros. Converse com essas pessoas, exponha os seus pontos de vista, as suas impressões sobre aquele livro, sobre o autor. Pergunte às pessoas, ouça, certo? Porque por meio da vivência de outros leitores, a sua possibilidade interpretativa vai se ampliar. E aí você vai ter uma capacidade crítica e de visão e segurança nas suas próprias opiniões muito mais fortes. Nos últimos anos eu tenho me especializado na redação do Enem. E eu posso garantir para você, com muito conhecimento de causa, que a maior parte dos estudantes, a maior parte, assim, 80 e blau por cento, não tem preparo, não tem o básico do preparo que a banca avaliadora tem exigido da galera. Não tem.
entendeu? Muita gente consegue ir passando, porque o Enem é uma prova assim, tipo, ele imagina que você tem 1000, aí ele vai tirando ponto daquilo que foi esdrúxulo, certo? Na redação, né? E aí tem gente que dá umas escapadas que eu fico chocada, porque o texto mesmo em si é uma tragédia. Mas, enfim, aí o que acontece? A gente vai olhar a média, se você pegar a média dos últimos anos da redação, está sempre olhando 500 e não sei o quê, 500 e não sei o quê. Significa o quê? Que tá todo mundo na mediocridade, sabe? Assim, na metade. Cara, é uma nota muito baixa, não é suficiente para você concorrer a boas universidades. E não dá pra gente ir pro Enem ficando feliz tirando 600, mesmo que essa seja a nota do seu curso, sabe? Você pode usar o Enem para uma série de outras coisas, como o FIES, o ProUni, conseguir descontos. Então, poxa, dá pra você tirar mais, dá sim. Por que o sistema educacional tá deixando você ficar satisfeito com 600? Não é não. Tá errado isso. Aí eu vou te dizer o que eu tenho avaliado, certo? Tanto nesse estudo específico da prova do Enem, como na sala de aula, convivendo com outros professores e estudantes. O que eu tenho percebido? Primeiro, os professores não conhecem os critérios de correção do Enem. Não conhecem. Como é que um professor vai conseguir avaliar as redações que você escreve para ele durante o ano se ele não consegue os critérios, se ele não conhece os critérios de avaliação do Enem? Ele vai corrigir com que critérios? Com os dele, que ele vai inventar? Então, quer dizer, a correção dele nada tem a ver com a correção do Enem. São dois resultados altamente diferentes. Isso é um problema muito grave. Porque se eu estou preparando você para o Enem e eu não conheço esses critérios, eu não estou te preparando para nada. E olha, gente, vocês podem até pensar assim, mas e o meu professor é culpado então, porque ele não conhece os critérios da redação e tal. Mas eu vou falar um negócio para vocês, isso é de uma responsabilidade muito grande do próprio INEP, que é o instituto que organiza e tal, produz o Enem no Brasil. O INEP tem uma política de sigilo total dos seus critérios de avaliação. Somente os professores que realmente atuam, né, diretamente com as bancas avaliadoras que têm o conhecimento. Não dá para ser todos, ok? É um número restrito de profissionais. E aí, se é um número restrito de profissionais que têm acesso a essas informações, é óbvio que esses profissionais vão levar essas informações para os seus alunos. Enquanto aqueles que não têm acesso não têm condição, eles nem sabem, eles não têm nem conhecimento. E aí, se eles não têm esse conhecimento, os alunos desses que não sabem, estão num grau totalmente diferente de possibilidade. Que meritocracia é essa? Não existe. Certo? Então, enquanto o professor que está ciente, está dentro, participa de todo aquele processo ali criado pelo INEP, tem consciência, vai para a sala de aula e praticamente treina os seus estudantes, acho que essa é a palavra, ele treina para fazer aquela prova, aqueles professores que não sabem não têm chance alguma. E os seus alunos idem. Ok? Então, os alunos desse professor acabam tirando as maiores notas. Um segundo motivo são as poucas produções de texto durante o ano. E aqui eu vou ser até um pouquinho leve. Porque o que eu percebo trabalhando em muitas escolas é o seguinte, galera. Vocês conhecem a realidade dos professores no país, né? Nós temos um salário que é muito desvalorizado. E para que a gente consiga ter um salário digno, consiga juntar uma quantia de dinheiro mensal para ter uma vida digna, a gente precisa se desdobrar em algumas escolas, certo? Então, se o professor de redação, possivelmente ele deva trabalhar na sua escola, em mais 2, certo? Em mais 3, não sei. E isso significa o quê? Que esse professor tem pelo menos, vou tirar por mim, tá?
que eu tive um ano tranquilo, beleza? Eu tinha pelo menos 230 estudantes de redação em 2019. 230. Ou seja, todas as vezes que eu pedia redação, eram 230 textos. Esses 230 textos, eu vou corrigir onde? Aqui na minha casa. No horário que der. Beleza? É no horário que der, minha gente. Já aconteceu muitas vezes de eu mandar áudio para estudante 2 da manhã, porque às vezes eu faço isso, tipo, eu tenho o contato deles, eu mando áudio para eles, eu peço até desculpa, eu falo antes, com antecedência. Galera, hoje eu vou corrigir texto, vou mandar áudio para vocês, porque eles têm que ter o feedback deles e é o horário que dá para mim, certo? Então, paciência, acontece. E é no horário que dá para mim, que vai ser madrugada, vai ser final de semana, certo? E o agravante, eu não recebo R$1 a mais pelas redações que eu trago para casa para corrigir. E muitas vezes eu fico o meu final de semana inteiro corrigindo redação. É sábado e domingo corrigindo redação. É feriado corrigindo redação. Vai viajar de férias, leva pasta de redação. Tá todo mundo conversando, jogando um baralho, você tá ali corrigindo uma redação. É loucura a vida do professor de redação. E a gente não ganha R$1 a mais por isso. Então, a questão das poucas produções anuais, infelizmente, é reflexo, sim, dos péssimos salários recebidos nas escolas. Mano, não tem como eu pedir semanalmente 2 redações em toda turma que eu for. Não existe Léa Mara para fazer essa correção, não tem. Entendeu? Tem que ter eu e mais um exército. Não existe. Tem que pedir para todo mundo na minha casa corrigir redação junto comigo. Não dá. Então, é uma covardia. Então, as poucas produções acabam resvalando na questão da política educacional do nosso país, que é péssimo. E aí, quem é que acaba sendo prejudicado? Você, que não consegue produzir tanto, porque seu professor não consegue corrigir uma quantidade mais adequada de redação e te pedir uma reescritura e te dar um feedback com o tempo, não dá. Então, assim, tem todo um sistema contra o professor e o estudante. É uma loucura isso. Terceiro problema, as correções de texto sem análise, feitas de forma superficial, sem um trabalho de reescrita. Galera, quantos de vocês, pode colocar aqui embaixo, já recebeu uma redação que só tinha uns traços de não sei o que, escrito confuso? Muito bom. Ótimo. Sei lá, coisas desse tipo. Porque a redação não tem uma correção profunda. O professor não corrigiu profundamente. Ele leu o seu texto. Acontece isso bastante, tá? Ele leu o texto e aí, no comparativo com outros que ele tem na mente, ele vai lá e atribui uma nota. É atribuição de nota chamada, certo? Aí, nesse caso, você não está recebendo a nota justa, digna. Você está recebendo uma atribuição, uma nota qualquer que ele tem que te dar ali, porque ele tem que entregar aquele negócio, certo? Então, isso é uma correção superficial, uma correção que não ajuda ninguém. Você não consegue saber em que você está indo mal e você não consegue se ajustar para o próximo texto, não é verdade? Uma boa correção, ela tem que ser minuciosa, ela tem que dizer ao aluno onde estão os problemas que ele está cometendo, pelo menos os 3 maiores, a fim de que ele, no próximo texto, já fique mais ligado. Ou mesmo que o professor peça uma reescrita e faça um comparativo entre os 2 textos gerados, dizendo ao estudante, olha só, você evoluiu nisso e tal. Gente, é o mínimo, entendeu? Ou, pelo menos, se a professora não consegue corrigir essa redação, leva ela para a sala de aula, joga no data show, faz uma avaliação das redações junto com os estudantes, para que eles, pelo menos, possam ir visualizando as redações deles e dos amigos, e sem nomes, obviamente, para que eles possam ir entendendo como é feita a avaliação deles, porque eu preciso entender quais são os critérios que me avaliam para que eu consiga melhorar. Quarto problema que eu observo, os alunos não têm noção de estrutura de texto dissertativo, como eu já comentei aqui, certo? Eles não sabem como organizar as informações dentro do texto, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco na hora da dica.
Mas não saber isso no terceiro ano, no cursinho pré-vestibular, isso é um problema grave. O quarto problema é que, infelizmente, quase não há estudo temático na sala de aula. Muitas vezes por questões de tempo mesmo, né? Porque as aulas são tão corridas, é uma grade tão cheia de conteúdo para ministrar que não há tempo hábil para esse professor levar temas para a sala de aula, promover debates, discussões, levar materiais, documentários, filmes, enfim, para que aqueles debates possam ser exauridos e as pessoas terem uma consciência maior sobre alguns problemas, até mesmo estruturais, né? Tipo, educação, saúde, precisa nem ser uma coisa específica, mas muitas vezes não há tempo. E a falta do estudo temático acaba fazendo com que os estudantes se sintam inseguros para falar de determinados temas. E aí fica sempre aquele receio, aquele medo tenebroso de, afinal de contas, qual vai ser o tema da redação do Enem. E o último problema é que não há discussões na sala de aula utilizando temas transversais ou transdisciplinares. Uma coisa que o Enem valoriza bastante é a mescla, a união do conhecimento. Se a gente for observar na escola, o que acontece? A gente tem aula de português, aula de geografia, aula de biologia, Geralmente você está no meio da aula de português, está aquela aula maçante, chata, você está quase dormindo, aí de repente você abre o olho e está o professor falando de relevo, e você, gente, o que aconteceu? Certo? Tipo, é uma coisa não concatena com a outra dentro da escola. E aí você chega no Enem e ele ama uma discussão onde tudo tá junto e misturado, certo? E aí, muitas vezes, os estudantes ficam confusos, né? Com determinadas informações, discussões. A própria redação é um momento onde isso acontece. É o momento no qual isso acontece. Por quê? A gente vai ter a questão dos repertórios, e os repertórios são exatamente essa saída daquele tema específico para um conhecimento que você tem que seja externo, exterior, certo? A língua portuguesa, ao que você está discutindo ali, você vai pegar isso na tecnologia, na biologia, na sociologia. O que é isso? É exatamente a ideia da transdisciplinariedade, certo? E isso é bacana, só que também, infelizmente, não dá muito tempo das escolas trabalharem isso no dia a dia dos estudantes. E como é que você vai fazer para resolver sua vida caso você seja um estudante prejudicado por todo esse sistema educacional que deveria estar trabalhando a seu favor? Como é que você vai fazer? Primeira dica, meu querido, tô aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos para que eles também tenham uma chance, certo? Fica presente aqui, vai lá no Instagram, seguir o Testando Português, porque lá dá para rolar uma interatividade, a gente se conhecer, conversar, rolar várias enquetes. Aqui vou estar sempre postando aulas, então fica ligadíssimo, coloca esse sino para tocar, para que você não perca mais conteúdos. Primeira dica é essa, beleza? Porque aí você não vai mais ficar dependendo de determinadas situações que não vão acontecer. Aqui você vai receber informação, beleza? Dica 2. A questão da estrutura que eu tinha comentado antes. Galera, por favor, estuda estrutura dissertativa, tá? Quando eu fico falando aqui de introdução, desenvolvimento e conclusão, que isso não é estrutura, eu tô querendo dizer que por baixo dessa capa inicial de introdução, desenvolvimento e conclusão, há muito mais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você vai para uma introdução, é esperado que ali dentro haja determinados elementos para que a sua introdução seja considerada uma boa introdução. Uma introdução que faz jus a um texto dissertativo coeso, coerente e de leitura desenvolvida, fluida, certo? Que informações são essas? Vamos lá? Primeiramente, eu tenho que ter uma contextualização, tá? Contextualizo o tema. Essa contextualização pode ser de diversas formas, por meio de histórias, de filme, por meio de citação, dados estatísticos, enfim. Depois eu posso vir com a minha tese, que é exatamente o momento em que eu vou
colocar o meu ponto de vista sobre a temática que me foi proposta. E logo depois dessa tese, eu levanto 2 problematizadores, que são os pontos sobre os quais eu vou comentar aquela tese, certo? E aí, esses problematizadores, por exemplo, se você está falando, pega aí o tema do cinema, que acabou de acontecer, democratização do acesso ao cinema. Aí você foi lá, jogou uma contextualização que poderia ser uma citação de alguém sobre o cinema. Na sua tese, você deixou claro que esse acesso do cinema no Brasil não está sendo democratizado por causa de ausência de políticas públicas. E nos problematizadores você diz sobre quais aspectos você vai tratar. Você vai dizer que, por exemplo, um problematizador poderia ser o preço do ingresso, que é surreal, não é verdade? Eu não vou, gente, não tem condições, professora. E o outro problematizador, que também nega esse acesso, são as poucas salas de cinema espalhadas pelo Brasil. Se você for a São Paulo, você vai encontrar um monte de sala de cinema, mas se você for lá na minha cidade, você vai encontrar pouquíssima coisa. E se você for no interior do Piauí, que é o meu estado, você vai encontrar muito menos ou nada, certo? Então, esses 2 problematizadores sustentariam a minha tese, que eu acabei de dizer. Gente, não tá rolando democratização, não. Beleza? E aí, isso é uma introdução bacana, entendeu? Aí eu vou passar lá pro desenvolvimento, eu faço o quê? Pego esses problematizadores, eu levantei 2, não foi? Pego esses problematizadores e cada um deles vai virar um parágrafo de desenvolvimento. Se eu tenho 2, eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento. Se eu tivesse 3, seriam 3 parágrafos de desenvolvimento. Entendeu? Então, eu gosto de trabalhar com 2 porque dá uma profundidade de discussão bacana. E aí, todo um parágrafo de desenvolvimento vai girar em torno daquele tema, ele vai virar o tema. Então, eu pego lá o preço do ingresso, trago esse problematizador para o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, faço um tópico frasal, que é onde eu vou deixar ali, tipo, uma frase temática sobre esse negócio, vou para o segundo período já trazendo a discussão, levando uma argumentação. Dentro dessa argumentação, eu posso fazer um embasamento focando no conhecimento externo, que é o tal do repertório legitimado, pertinente, produtivo, que a gente vai falar depois ao longo das aulas. E encerro esse parágrafo de desenvolvimento como? Com uma pequena conclusão, tornando esse parágrafo de desenvolvimento, essas 9, 10 linhas, uma mini redação, entendeu? A mesma coisa eu vou fazer no segundo parágrafo de desenvolvimento. Vou pegar o segundo problematizador, vou jogar aqui para baixo, vou fazer a mesma estrutura nesse segundo parágrafo de desenvolvimento, beleza? E aí, ó, já tenho quase a minha redação toda pronta e vou para a finalização, com a minha conclusão. Lembrando que no Enem, conclusão é uma proposta de intervenção. Ou o que isso quer dizer? Pô, se todo ano o Enem propõe problemas sociais brasileiros, então ele quer que eu proponha uma intervenção nesses problemas sociais. Nesse caso que a gente está trabalhando, é o da democratização do acesso ao cinema. Se eu coloquei lá na minha tese que não está rolando essa democratização, o que eu vou ter que fazer lá na conclusão? Vou ter que sugerir ações para que a gente consiga fazer essa democratização realmente sair do papel. E aí, lá nessa conclusão, ela também tem uma estrutura esperada. Eu começo fazendo referência à minha tese, né, fazendo a marcação dela, bonitinha, retomando, junto com um elemento coesivo, depois a gente vai aprender sobre isso. Depois que eu retomei a tese, aí eu vou para os 5 elementos da conclusão, que tem que ter. Quais são os 5 elementos? Tem que ter um agente. O que é o agente? Quem vai fazer esse negócio? Algo tem que ser feito, não é verdade? Uma intervenção tem que ser feita, não é verdade? Quem é que vai fazer? Eu tenho que responsabilizar alguém. É o governo? É o Ministério da Cultura? Que um monte de gente enlouqueceu, né? O Ministério da Cultura não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum, né? A gente já sabe disso. Então, o Ministério da Cidadania, enfim. Quem é que vai fazer?
Segundo elemento conclusivo, ação. Tem que ter uma ação. O agente vai exercer uma ação. Essa ação é o quê? Baixar o preço dos ingressos. Por exemplo, poderia ser uma ação, beleza? Essa ação vai ser feita como? Beleza, querido, vamos baixar o preço dos ingressos, mas vai ser como que você vai fazer isso? Como é que você vai conseguir fazer isso? Aí você vem com o terceiro elemento conclusivo, que é o modo como você vai fazer essa ação. Esse modo poderia ser, sei lá, você diz que vai fazer uma parceria com as empresas privadas. Enfim, joga essa daí que cola, né? Aí, ó, tem o agente, tem a ação, tem o como é que eu vou fazer por meio de iniciativa privada, sei lá. E aqui, ó, como quarto elemento conclusivo, você vai ter quem? O efeito. Para que esse agente vai agir dessa forma, certo? Então, você tem esses 4 elementos, mas eu falei que são 5, né? Esse quinto elemento é um detalhamento de um desses 4 aqui, certo? Você vai detalhar melhor, você vai explicar ou justificar um desses 4 aqui. Isso daqui em outras aulas a gente vai ver com bastante detalhe, beleza? Então, assim, essa é uma estrutura salvadora que ajuda muita gente a disparar na frente em relação à pontuação da redação do Enem, beleza? A quinta dica é para que você estude temas. É muito importante porque isso vai te dar segurança, vai fazer você estar lendo as atualidades o ano todo, certo? E não só que você estude os temas para você guardar, colecionar, 50 temas de redação, para você tentar adivinhar, o foco não é esse. O foco é que quando você pegar um tema bacana, que você considere legal, o que você vai fazer? Você deve estudá-lo, leia textos relacionados a esse tema e principalmente pense sobre esse tema dentro de recortes como os que o Enem utiliza, como as consequências, as causas, como combater. Por exemplo, em 2015, o tema da redação era a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, você tinha essa palavra, você tem a questão da violência contra a mulher, mas tem aquela palavrinha que é o recorte, a persistência, né? Que é uma questão histórica. Você tinha em 2016 os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Ó, intolerância religiosa era o tema, mas qual era o recorte? Os caminhos para o combate. Então, como combater essa intolerância? Depois, em 2017, você tem os desafios para a formação educacional do surdo no Brasil. Lembra? Então, o tema principal é a educação dos surdos. E qual era o recorte? Os desafios. Então, assim, sempre pensar nos temas e pensar em recortes, né? Como é que poderia aparecer e tal, porque isso vai te dando uma segurança maior a respeito de qualquer tema que vier aparecer na redação. A dica 4, eu acredito que você já tenha compreendido que ela perpassa por todo o teu estudo da língua portuguesa. E ela é aquela: leia bastante. Leia e relacione com a sua realidade. Questione o que você está lendo. Se questione os teus pontos de vista. Converse com outras pessoas, pergunte, ouça as realidades delas e os pontos de vista que elas têm. Tente entender o porquê de elas pensarem diferente de você e não achar que isso é pessoal, ok? É isso que vai te trazer uma criticidade maior em relação às tuas leituras e vai com certeza ajudar você em qualquer conhecimento da língua portuguesa, seja gramática, literatura, interpretação ou redação. Leitura sempre. E a nossa quinta e última dica é bem básica, olha só.
assistir todas as videoaulas que existirem no YouTube, pagar todos os cursos se você não fizer algo simples. Senta e escreve, ok? E essa escrita precisa ser uma escrita que você não vai depois jogar dentro de uma gaveta qualquer. Não, faça ela de uma forma organizada. A partir de hoje, até o Enem, faça uma redação por semana, pelo menos. Até lá vão ser pelo menos umas 40 redações aí no mínimo, tá? E aí você faz uma redação por semana, escreve, revisa, pede para que alguém leia essa redação, pode ser o colega da escola, o professor particular, o seu professor da sua escola. Ouça o feedback, perceba as correções e reescreva. Guarde, daqui a 2 meses, releia, repense se há novas coisas para você colocar ali. É exatamente esse processo que a gente chama de estudar redação. Estudar redação não é eu vou sentar e fazer uma redação e vou entregar. Não, é esse processo todo de elaboração. O texto nunca está totalmente pronto. Ele pode ser melhorado sempre, certo? E é isso que vai fazer você ficar com uma prática ativa e fazer que você tenha mais segurança quando chegar aquele momento derradeiro lá da prova. Então, galera, esse era o recado que eu tinha para passar para vocês. Se por acaso você percebeu que alguma coisa comentada aqui acontece na sua escola, já aconteceu, você já foi vítima de algumas dessas circunstâncias, agora você sabe como sair delas, né? Com as dicas que eu te dei, acredito que você vai conseguir se safar bem, apesar de todos os pesares malucos que regem o nosso sistema educacional, que te obriga a estudar umas coisas e te cobra outras. Enfim, pelo menos a gente já tem alguma noção de como se fazer isso, né? Então, é para isso que o Testando existe. Foi para isso que ele foi criado, para manter esse canal de comunicação, para que eu possa ajudar vocês a melhorar a organização dos seus estudos. E para isso, eu preciso que vocês comentem aqui embaixo quais são as suas necessidades, quais são as dores de vocês, o que tem atravancado os estudos de vocês e às vezes vocês não conseguem nem entender por que vocês não conseguem avançar. Comenta aqui embaixo, deixa suas impressões para que assim eu possa ler e organizar futuros conteúdos para vocês, tá bom? Eu agradeço muito a sua permanência aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer, a se manter. E se tiver algum amigo seu que você também queira ajudar, compartilhe esse vídeo com ele, tá bom? Não esquece que a gente também tá lá no Instagram, por lá a gente consegue conversar mais e aí ter maiores interações, ok? Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!